26 de junho de 2026, sexta-feira da 12ª semana do tempo comum. Meus queridos filhos e filhas, sextou, que alegria nós nos encontrarmos nesta sexta-feira, iniciarmos o nosso dia ouvindo e refletindo sobre a palavra de Deus. É uma alegria, um privilégio sempre. Vos saúdo com a paz de Jesus. Minha gente, todos vocês se sintam bem acolhidos, bem-vindos. E vamos iniciar com alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículos do 1 ao 12. No 9º ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Puseram-lhe um cerco e construíram torres de assalto ao seu redor. A cidade ficou sitiada e rodeada de valas até o 11º ano do reinado de Sedecias. No dia 9 do 4º mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, abriram uma brecha na muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite com todos os guerreiros pela porta entre os dois muros, perto do jardim real, se bem que os caldeus cercavam a cidade e seguiram pela estrada que conduz a Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Ribla, à presença do rei da Babilônia, que pronunciou sentença contra ele. Matou os filhos de Sedecias na sua presença, vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês, data que corresponde ao ano 19 do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, comandante da guarda e oficial do rei da Babilônia, fez a sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei e entregou às chamas todas as casas e os edifícios de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus que acompanhava o comandante da guarda destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade. Os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto do povo. E dos pobres do país, o comandante da guarda deixou uma parte como vinhateiros e agricultores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, minha gente, nós estamos acompanhando o segundo livro dos Reis. O segundo livro dos Reis, gente, faz parte da chamada história deuteronomista, que é um conjunto de livros, né? Josué, de Josué até segundo livro dos Reis, né? E esse livro interpreta a história de Israel à luz da teologia da aliança descrita no Deuteronômio, tá? Então o segundo livro dos Reis abrange o período desde a morte de Davi, no ano 970, até a libertação do rei Joaquim na Babilônia, no ano 561 a.C. Então, o capítulo 25 especificamente, que é a perícope de hoje, narra o ápice da tragédia nacional, né? Ou seja, a queda de Jerusalém no ano 587, 586 a.C.
tá? Então, se a gente acompanhar o segundo livro dos Reis, nós vamos perceber, gente, que nós já estamos na parte histórica que o reino, a monarquia já tinha sido dividida em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E o Reino do Norte foi destruído no século VIII. E hoje nós estamos vendo a queda do Reino do Sul no século VI, ou seja, 2 séculos depois. Tá? Então a gente está progredindo na história, acompanhando o texto bíblico, tá bom? Então nós vemos aqui que Jerusalém ele é uma cidade que é o centro político e religioso do Reino de Judá, o Reino do Sul, tá? E aqui fala de Nabucodonosor, que é rei ou imperador da Babilônia. Babilônia é um reino pagão muito forte nessa época, tá? Eu sempre digo o seguinte, na história do povo de Israel, sempre teve um império forte que foi ameaça, né? No século VIII, quando o reino do Norte foi destruído, no século VIII a.C., o império era a Assíria. Agora, 2 séculos depois, século VI, insurgiu um outro império, que é a Babilônia. Depois nós vamos ver que depois da Babilônia vem a Pérsia. Depois da Pérsia vem os Seleucidas, os gregos. E assim por diante, né, gente? Ou seja, ao longo de toda a história sempre teve ameaças. E sempre ameaças vão acontecer. Isso não é só o povo de Israel, mas é a nossa própria vida, né? Então, o livro, mais do que um registro histórico, a gente precisa entender isso. Esse livro busca responder à pergunta do povo, o povo que foi levado para o exílio. Imagine, você tem a promessa da proteção de Deus, tal, e de repente tudo é destruído, a sua cidade, o templo, o reino todo, a corte, todo mundo é levado para ser escravo, e a pergunta que fica lá na escravidão do exílio, né? Por que aconteceu isso? Mas Deus não prometeu proteção para nós? E a resposta ela é teológica, né, gente? A queda de Jerusalém ou do Reino do Sul não foi uma fraqueza de Deus, mas é uma consequência da infidelidade sistemática dos reis e do povo em relação à aliança que fizeram com Deus. O povo foi infiel à aliança. E os reis de Israel também. Então, e a perícope que nós ouvimos hoje, que é o capítulo 25, versículos do 1 ao 12, é o ponto final de uma era, né? Então descreve o fim da monarquia davídica, na sua forma terrena, evidente, né? A destruição do templo de Salomão e o chamado início do grande exílio, né? Então é um texto marcado por uma crueza narrativa que enfatiza o silêncio de Deus diante da consumação do julgamento anunciado pelos profetas, né? Como, por exemplo, Jeremias. Então os profetas anunciaram, virá o dia do julgamento, virá o dia da ira. Vocês estão sendo infiéis a Deus. E ninguém escutou, né? Nem os reis e nem o povão. Aconteceu pior. Não é? Aconteceu pior. E é verdade, minha gente, uma comunidade, uma sociedade que não observa os preceitos divinos, não observa Deus, colhe um fracasso futuro, sempre. Não tem jeito de prosperidade sem Deus, gente. Deus é a fonte da realização humana. No fundo, se a gente for pegar a Bíblia, né, como um todo, a Bíblia quer nos mostrar isso. Você pode até ir além, né, na fama, no sucesso, no dinheiro, nos afetos, no poder, e tanta coisa boa que de fato são coisas boas, mas sem Deus, olha, o fim será iminente. E o fim não será edificante sem Deus. É o grande ensinamento da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento para nós. Muito bem, então o texto começa no versículo 1, né, nesse capítulo 12. No 9º ano do seu reinado,
no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou com todo o seu exército contra Jerusalém. Então o texto ele é preciso nas datas para sublinhar a historicidade da dor. Então o cerco durou cerca de 18 meses, gente. 18 meses. Ou seja, um ano e meio. Então, a menção à fome que se agravou indica o colapso total da resistência. Então, é claro, se Israel, no território de Israel, começa a fome, a população vai se enfraquecer, vai se tornar vulnerável. Então, teologicamente, aqui o cerco ele é o símbolo do isolamento humano, quando se rompe a comunhão com Deus. A cidade que antes era protegida por Deus, agora ela está entregue às suas próprias forças exauridas. Gente, o cerco representa os momentos de asfixia espiritual e existencial na nossa vida. Muitas vezes nós insistimos em projetos de autossuficiência que nos levam ao esgotamento, à falta de pão, à fome, né? Esse espiritual existencial. A fome na cidade sitiada nos recorda que sem o sustento da palavra e da fidelidade a Deus, a estrutura mais sólida da nossa vida acaba por desmoronar sob a pressão das crises. Por outro lado, as pessoas que se refugiam em Deus e sua palavra, gente, podem passar crises, muito grandes, mas se mantém em pé, se mantém impassível. É interessante isso. E depois o versículo 4, então abriram uma brecha na muralha da cidade, e todos os homens de guerra fugiam de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros. Nós vemos aqui a fuga do rei de Judá, do rei Sedecias. Ele fugiu pelo jardim do rei. Essa fuga é irônica, né? Então, o jardim, que era um lugar de prazer, se torna rota de fuga desesperada agora. E depois o rei é capturado lá em Jericó, né? Para a gente lembrar, né? Jericó, onde outrora Israel entrou triunfante na Terra Prometida. Então, no mesmo caminho que Israel chegou na Terra Prometida e entrou, é o mesmo lugar que o rei está tentando fugir. Olha só, gente. É irônico, é hilário isso. Então o castigo de Sedecias é cruelmente simbólico aqui. A última coisa que ele vê é a morte da sua descendência, o fim da dinastia, e depois ele é cegado, perfuram os olhos dele, e ele vive o resto dos seus dias na escuridão, da cegueira, lá no exílio. Então, isso tudo é a imagem da cegueira espiritual que o impediu de ouvir os avisos dos profetas. Ele não ouviu. Então, Sedecias, gente, tentou fugir das consequências das suas escolhas políticas e espirituais. E na vida cristã não há brecha para a muralha, gente, que nos esconda da verdade. Não há. Nós não conseguimos fazer nada sem o conhecimento de Deus. Ninguém foge de Deus, gente. A cegueira de Sedecias nos alerta para um perigo de nós cauterizarmos a nossa consciência. Quando nós fechamos os olhos para Deus, nós acabamos perdendo a capacidade de enxergar a realidade e o futuro. Ou seja, nós ficamos cegos. E pode acontecer, olha, a sua vida está de tal jeito que você não está percebendo que a solução de tudo é simples. É você voltar para Deus. É você voltar para os braços de Deus, ser fiel. Ser um cristão autêntico. Essa é a solução. Interessante, né, gente?
Depois nós vemos aqui no versículo 8º, no 7º dia do 5º mês, né? Era o 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabuzardã, capitão da guarda e servo do rei da Babilônia, entrou em Jerusalém. Então, a destruição do templo, né? O templo era a casa do Senhor, né? Que tinha sido construído por Salomão. Então, a destruição do templo é o golpe teológico mais profundo na vida do reino de Judá. Então, para um judeu da época, o templo era a garantia da presença de Deus, gente. Então, quando o templo é destruído, significa que Deus abandonou o santuário profanado pelo pecado. Que Deus abandonou o povo. E as muralhas, símbolo de segurança, elas são postas abaixo. O que indica isso? Né? Indica que Judá perdeu a sua identidade como nação protegida por Deus. É verdade, quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos, gente. Né? Às vezes Deus permite que as nossas estruturas sagradas, as nossas muralhas de proteção, elas caiam, para que a nossa fé não seja depositada em prédios ou ritos vazios, mas no próprio Senhor. Então, é um convite a nós purificarmos o que nós consideramos essencial. O que sobra quando o templo da nossa segurança externa ele é queimado, ele é destruído? Então, no fundo, a moral da história, né, gente? Será que vale a pena nós perdermos tudo para depois somente perceber que a gente precisa de Deus? Será que a gente não pode voltar para Deus já? Permanecer em Deus já? Né? Depois, os últimos 2 versículos de hoje, né? Nabuzardã, capitão de guerra da guarda, deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade. Então, o exílio, ele é chamado de antigênese. Né? O que quer dizer isso? Ou seja, o povo ele é despojado da terra que tinha sido dada por Deus. Né? Mas o versículo 12 aqui é muito interessante. O versículo 12, ele fala o seguinte, olha... Mas o capitão da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e agricultores. Então, o versículo 12 introduz uma nota de esperança silenciosa. Esses pobres da terra, né, são chamados, são os tão conhecidos na exegese bíblica de anawins, né? A palavra pobre ela é originalmente anawim, né? Etimologicamente. Então, os pobres da terra, ou seja, os anawins, eles permanecem na terra. Deus limpa a terra dos poderosos, dos orgulhosos, dos desobedientes, dos insensíveis, e ele entrega aos humildes. Então, a história não acabou, ela começa com um resto. Olha que bonito. Com aqueles que não têm nada além da própria terra e da esperança em Deus. Gente, nas grandes perdas da vida, Deus sempre preserva um resto. Quando nós somos despojados de cargos, de prestígio, de bens, restamos nós e a terra que Deus nos deu para cultivar. Então, é na pobreza, é na simplicidade que a vida recomeça. Então, o exílio é um tempo de poda, não de aniquilação. Então, tudo depende do nosso olhar. Né? Todo o povo foi levado para o exílio, para a escravidão na Babilônia, mas foi deixado um pequeno resto, os anauins. Olha, gente, qual que é a moral da história? No fim de tudo aqui desse texto. Se nós queremos permanecer, e também junto de nós as nossas instituições, que são o tempo todo bombardeadas, a família, o casamento, a vocação, enfim, se nós queremos permanecer, nós precisamos nos tornar anauins.
E não é somente pobreza material. Porque Deus, Ele quer a prosperidade, Ele quer o bem, Ele quer a alegria. É uma questão de alma, de coração, é uma simplicidade, é uma pobreza de alma, né? Por isso que no Magnífica, Maria canta, né? Ele derrubou os poderosos seus tronos e exaltou os humildes, exaltou os anauins, né? Por isso que Jesus, ele fala no Sermão da Montanha, feliz os pobres em espírito, porque é o que permanecem. Todo o resto vai cair. Os pobres em espírito. Então aprendamos com esse texto, gente. Algumas coisas são importantes, não é? Vamos refletir 4 pontinhos para a gente levar desta sexta-feira para a nossa vida. Primeiro ponto. A fidelidade é a verdadeira muralha. Então, a segurança de uma vida ou de uma comunidade, de uma instituição, não reside nas suas defesas externas, mas na solidez da presença de Deus. Você é de Deus, você busca Deus, você é íntimo de Deus, do sagrado. Essa é uma garantia, é a verdadeira muralha de proteção. Cuidado se você não está desprotegido, reflita. Segundo ponto para sua e para minha reflexão nesta sexta-feira. Deus, ele não está preso a estruturas. O templo de Jerusalém caiu, mas Deus continuou com o seu povo no exílio. Deus foi com o povo. Nós precisamos aprender a encontrar Deus até mesmo nas ruínas, nos despojamentos da vida, gente. Terceiro ponto, a questão da cegueira do pecado, né? O rei Sedecias furaram o olho dele, né? Ele se tornou cego. Então, o julgamento de Sedecias nos ensina que a persistência no erro nos priva da visão espiritual, não é? E o quarto ponto é a questão da esperança no resto de Israel, né? Os anauins. Então, Deus trabalha com o pouco, com os humildes, com os que sobraram. Deus não deixa o seu povo se aniquilar por inteiro. Nunca é o fim total quando Deus está no controle da história. Então, permaneçamos em Deus, não é? Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, avançamos no tempo, temos que encerrar este nosso encontro. Agradeço a sua companhia, não esqueça nunca na sua vida, Deus está no comando de tudo. Amanhã, sábado, e nós nos encontraremos aqui novamente para esse programa. Eu encontro vocês amanhã. Até lá, gente.